Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2. Vamos lá para mais uma aula de Biologia, professor Wagner. Vamos para a nossa aula 17, hoje são 28 de maio de 2021. E começamos a abordar na aula passada os tecidos humanos. Vamos continuar abordando esse tema, respondendo duas questões que estão na apostila de vocês, né, que foi postada, está sendo postada também junto com essa aula. Na apostila referente ao segundo bimestre, tá ok, gente? Então tentem responder as questões e aqui vamos corrigir e tirar as possíveis dúvidas, tá ok? Então temos aí a questão 1 do módulo de vocês sobre essa temática. A pele é um órgão muito importante para a homeostasia do corpo humano. Ela protege contra agentes mecânicos, químicos e biológicos, além de evitar a perda excessiva de água e fazer o controle da temperatura corporal. Quando ele fala em homeostasia do corpo humano, ele está se referindo a equilíbrio, tá certo? Então a homeostasia é o equilíbrio do corpo. Equilíbrio nos vários sentidos, equilíbrio com relação à quantidade de água, com relação à temperatura, com relação às substâncias químicas que vai existir no corpo. Então ele vai sempre tender ao equilíbrio. E a pele é um dos órgãos que vai ajudar a manter esse equilíbrio, tá certo? Baseado no texto e em seus conhecimentos, é incorreto afirmar o quê? Então na aula passada já falamos um pouco sobre os tecidos de forma bem geral. Vamos ao longo das aulas falar um pouco mais, tá certo? Isso referente às questões. Não, primeiro item, lembrando que ele está querendo o item incorreto. O suor é formado por água e outras substâncias como os sais. Ele é produzido pelas glândulas sudoríparas presentes na pele, que são exemplos de glândulas exócrinas. Então, nós falamos que a epiderme, né, o tecido epitelial, ele é formado, ele forma, né, ele fabrica, ele produz dois tipos de glândulas. As exócrinas, tá aqui, que libera substâncias para fora do corpo, por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas mamárias, tá certo? As sebáceas, e as endócrinas, que liberam substâncias para dentro do corpo, mais especificamente para dentro dos vasos, tá ok? Como os hormônios. Então os hormônios são secretados nos vasos sanguíneos. Então isso está correto, tá ok? Então essa afirmação é verdadeira. A epiderme é a camada mais superficial e é formada por células repletas de queratina, e normalmente esse tecido, esse epitélio, se descama. Então o epiderme é esse tecido aqui, ó, essa camada, esse tecido, né, formado por algumas camadas. Essas camadas são chamadas de justapostas, ou seja, apenas formadas por células bem unidas, não é vascularizada, não tem vasos, tá certo? Só camadas de células, ok? E esse tecido se descama para formar uma nova camada, tá ok? Então também é uma afirmativa verdadeira. Na letra C, a derme é formada predominantemente por tecido conjuntivo. Esse tecido é vascularizado e responsável pela nutrição do tecido epitelial. Então, tudo isso que vocês estão vendo, está aqui na imagem, né, a derme. Né? Então, vocês estão vendo aqui que esse tecido ele é bastante, tem vários vasos, né? Também as glândulas ficam nesse tecido, né? Os pelos, eles crescem a partir desse tecido, então tem nervos, então ele é bastante cheio de itens, cheio de estruturas, cheio de componentes. Ok? Então isso é também verdadeiro. Na letra D, o tecido cartilaginoso é um tecido que faz parte do tecido epitelial. Opa! Vimos que o tecido cartilaginoso é um dos tipos de tecido conjuntivo, né? Assim como o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido conjuntivo propriamente dito, tá ok? Então são exemplos de tecido conjuntivo. Então não é um tecido epitelial. Então essa seria a alternativa, no caso, que marcaria, tá ok? Né? O tecido adiposo é encontrado na região mais profunda da pele e ela produz gordura que é liberada diretamente para a epiderme. Então, verdade. Então, temos aqui o tecido adiposo, fica na camada mais profunda da pele, certo? Então, também seria uma afirmativa verdadeira, tá ok? Questão 2. Então, essa questão ela vai envolver um pouco sobre tecido muscular.
né? Então falamos também na aula passada um pouco sobre esse tipo de tecido, certo? Então, para marcar a alternativa correta. Então aqui eu trouxe uma imagem mostrando a diferença entre os três tecidos, né? Lembrando que o tecido muscular ele vai ser classificado em três tipos de tecido diferentes. Então, tecido muscular liso, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Então temos esses três tipos de tecido. Então o tecido liso, ele vai ter uma contração lenta e involuntária, ou seja, a gente não controla as suas contrações. O tecido estriado cardíaco vai ser rápida e involuntária também. E o tecido estriado esquelético, contração rápida e contração voluntária, né? Nós conseguimos comandar esse tipo de contração. E vamos lá para as alternativas. Na letra A, o tecido muscular estriado cardíaco tem contração voluntária e rápida. Então vimos aqui nessa imagem que a contração ela não é voluntária, né? Ela é involuntária, então seria falso. Ok? Então por essa imagem a gente consegue entender um pouco das diferenças entre esses três tipos de tecidos. O estômago, o intestino, os vasos sanguíneos são exemplos de órgãos que apresentam tecido muscular do tipo liso. Isso aqui, né, é verdadeiro, gente. Então, esses são alguns dos exemplos de tecido muscular liso. Temos também o útero, a bexiga, que também são exemplos desse tipo de tecido. Tá ok? Então, essa já seria a alternativa correta. E as outras, professor? Letra C. As células que formam o tecido formam o músculo estriado esquelético são chamadas de adipócitos. Não tem nada a ver. Adipócitos são células do tecido adiposo. Lembrando que as células do tecido muscular a gente chama de fibras, tá certo? Células do tecido muscular recebem o nome de fibra, independente de qual seja o tecido. Tá ok? Se é liso, estriado cardíaco ou esquelético. Então seria falso. O músculo liso apresenta movimentos voluntários e rápidos. Vimos que o liso não é rápido, né? São lentos os movimentos ou as contrações. E o músculo liso apresenta capacidade regenerativa por meio da mitose das fibras musculares. Então, o tecido muscular não possui essa capacidade de regeneração. Tá certo? Então, também seria uma alternativa falsa. Ok? Então, letra D seria a alternativa correta. Tá certo? Então, lembrando, tecido muscular, né, eu preciso saber do tipo de contração, se ela é lenta ou ela é rápida, se ela é voluntária ou involuntária e quais órgãos estão presentes aquele tipo de tecido. Tá ok? Então, isso é o que vocês precisam saber desse tipo de tecido. Professor, cai no Enem? Cai sim, questões que envolvem esse tipo de tecido, assim como os outros. Tá certo? Bom, gente, é isso. Mais uma aula, né, de biologia, abordando tecidos. Qualquer dúvida, coloca lá, tá certo? No chat ou no grupo e aí vamos conversando sobre a temática. Então é isso e até mais.